O restaurante tão beli, Unicef, ele é por pobre currículo bem. Olá, saudações, seja bem-vindo à segunda edição do nosso podcast da UniCV, conversa com os reitores neste quadro dos 19 anos da fundação da nossa instituição Universidade de Cabo Verde. É já no próximo dia 21 de novembro que a Universidade de Cabo Verde vai comemorar os seus 19 anos de percurso. Nós estamos aqui a partir dos estúdios nestes dias a olhar para o percurso feito, olhando no retrovisor, trazendo 4 figuras que tiveram papéis importantes aqui no percurso da nossa UniCV. Trouxemos na primeira edição o professor António Correia e Silva, que foi o primeiro reitor da Universidade de Cabo Verde. Nesta segunda edição vamos trazer o professor Paulino Fortes, que também foi reitor da Universidade de Cabo Verde, depois do professor António Correia e Silva. Muito boa tarde, professor Paulino Fortes. Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Cabo Verde. Boa tarde, professor Silvio Neves. Obrigado pelo simpático convite. De nada, e eu começaria por lhe perguntar, não perguntar ainda, mas dizer 19 anos de caminho desta instituição, e o professor, a esta distância, como é que vê a Universidade de Cabo Verde lá nos seus inícios? O início, portanto, é um longo percurso já feito, não é? No início, a Universidade de Cabo Verde nasceu como uma evolução depois com a integração, né, dos institutos superiores que existiam, o Instituto Superior de Educação, o Instituto Superior de Engenharias e Ciências do Mar e o Instituto, chamava-se na altura INAG, não é? Instituto de Administração e Gestão. Portanto, houve não apenas uma integração, mas houve a preparação de um quadro para a integração. Isto é, houve o desenho de um quadro e depois a integração foi feita no bojo desse quadro. Isto é, as instituições não continuaram a seguir os seus estatutos para passar a seguir os estatutos da Universidade de Cabo Verde. Os seus recursos humanos e materiais, para além de novos recursos que foram afetados à Universidade. E, portanto, aí foi onde nasceu. Muito da oferta formativa já vinha das instituições anteriores, mas com a criação da Universidade de Cabo Verde, imediatamente a oferta formativa foi alargada. Foi alargada do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo, com uma dinâmica muito grande em relação à cooperação internacional, não é? E, portanto, é isso que eu vejo. E quando o professor Paulino Fortes chegou a reitor em 2011, como era o dia zero do início da sua reitoria? Qual era o estado de arte da UniCV a partir de 2011? Muito bem, portanto, a Universidade de Cabo Verde foi instalada em 2006. 2006 para 2010, 11, junho de 11, portanto, nós tínhamos 4 anos. Houve um grande caminho feito, mas era preciso fazer mais, não é? Era preciso continuar a diversificação da oferta formativa, era preciso, portanto, abrir mais vagas, alargar a universidade, levar a universidade a mais cabo-verdianos, não é? Portanto, era também preciso formar os professores. A missão universitária e a missão de ensino superior vem junta com a investigação e ela é liderada por professores doutorados. O número de doutorados, na altura, precisava ser aumentado e, portanto, uma das missões desde a primeira hora era aumentar o número de doutores, portanto, criar condições para que
os professores se fossem doutorar, por um lado, e por outro lado, contratar mais professores doutorados, aqueles que eram apenas licenciados tivessem condições de fazer o seu mestrado e, portanto, com vista mais tarde a fazer o seu doutoramento. Portanto, eram sobretudo esses dois grandes desafios. Formar os recursos humanos necessários a uma universidade de ensino, mas sobretudo de investigação. A investigação é que vai vai pautar o ensino, não é? E a prestação de serviços com qualidade, que são necessários à nossa República. E era necessário expandir a universidade para dar mais oportunidades aos cabo-verdianos e cumprir melhor a missão que vinha nos estatutos aprovados em 2006. Se tivesse que resumir a visão que tinham nessa época para a UNICV, como é que resumiria isso? O nosso lema era centrar a universidade em torno da investigação. E, portanto, para fazer esse centramento, nós teríamos que formar mais pessoas, abrir mais cursos e dar mais oportunidades aos estudantes, incluindo através também de um programa que tinha sido gizado pelo professor Correia e Silva, que era o programa de iniciação científica, que nós reforçamos também. Considerando que era uma universidade nova que estava a ser implementada dentro de um país disperso territorialmente, tinham a ideia do país no seu todo pela dispersão das ilhas e tinham pensado na forma como abordariam a formação dos cabo-verdianos espalhados pelas diferentes ilhas? Certo, essa problemática já vem plasmada nos estatutos de 2006. A universidade ela é fundada na definição de uma universidade em rede, portanto, uma universidade que vai ligar não apenas as ilhas, mas também a diáspora, não apenas não ser apenas uma universidade de Cabo Verde, ser um ponto numa rede de universidades. As universidades da CPLP, a ULP, mas outras universidades do mundo. Mas naquilo que diz respeito à questão que me coloca, nós tivemos que reforçar a nossa presença nas diversas ilhas, não é? Portanto, reforçamos a presença em São Vicente, não é? Através do reforço da representação da universidade, que já era feita por um vice-reitor, mas tentamos, portanto, lançamos as primeiras bases para chegar a Santo Antão, à Ilha do Sal, através dos cursos de estudos superiores profissionalizantes. Estávamos no Sal, estávamos no Fogo, em Santo Antão estávamos também a esse nível e digamos que era a primeira frente para que a universidade avançasse para além desses cursos de estudos superiores, não é? Estudos superiores profissionalizantes. Essa era uma visão. Ainda me lembro que nós fizemos uma missão a Boa Vista para ver se a gente conseguia pôr lá os CESP. Outro era reforçar o ensino à distância, não é? Criar as infraestruturas, portanto, a conectividade, que nessa altura estava ainda a dar os seus primeiros passos, conectividade nacional. Portanto, nós fomos seguindo esses passos e verdadeiramente hoje nós podemos fazer, como fizemos agora, o mestrado em matemática pura para todos os países africanos de língua portuguesa, com a colaboração de professores da Universidade de Coimbra, professores da Universidade de Évora. Conseguimos isso porque hoje já temos infraestruturas suficientes para realizar o desígnio da universidade em rede, não é?
O período do professor Paulino, o período em que esteve na reitoria, creio que foi de 2011 até final de 2013, não é? Sim, fui até fevereiro de 2014. Até fevereiro de 2014. Nesse período, que não é assim tão longo, não é? Como é que vocês olhavam para o papel da universidade enquanto um ativo para a mobilidade social das famílias mais carenciadas e também para a transformação da sociedade cabo-verdiana rumo ao desenvolvimento? Certo, independentemente do tempo em que a gente está, a missão da universidade ela é clara e ela é premente, urgente, premente, não é? Portanto, a partir do momento em que somos investidos da responsabilidade de conduzir a universidade, tem que se deitar as mãos em todas as frentes. Tem que se lançar as mãos a todas as frentes. Pois bem, a minha missão era muito, muito clara. Portanto, a missão que me foi atribuída na portaria da minha nomeação era de levar, não era uma portaria, um decreto-lei, de levar a universidade às eleições. E para isso eu tinha que aumentar o número de professores doutorados também e aumentar as ofertas formativas. Entre outros requisitos, mas esses eram os dois principais. E era um mandato de 2 anos. Portanto, o limite temporal do mandato eram 2 anos, se bem que pudessem ser renovados. Pois bem, então, mas a partir do momento em que estamos em missão, olhamos para esse objetivo, que não é um objetivo isolado, a gente não vai aumentar o número de doutores fora de uma estratégia de crescimento da universidade e, portanto, era preciso, em várias áreas da universidade, organizar, regulamentar, não é? Era preciso instalar, por exemplo, o Conselho Científico que não estava instalado. Era preciso... criamos a Escola de Ciências Agrárias e Ambientais, que era uma necessidade identificada pelo governo e, naturalmente, era uma área que interessava à universidade. Instalamos essa escola. Era fundamental para a Universidade de Cabo Verde, principalmente no que diz respeito ao campus do Palmarejo, porque com a nossa ação de atrair mais estudantes, depois o campus ficou muito pequeno. Era fundamental tratar de um campus, não é? E, portanto, durante o nosso mandato, a nossa equipa diligenciou no sentido de termos o campus, que neste momento nós temos, não é? Foi fechado o acordo em que a Universidade de Cabo Verde passaria a ter este campus com financiamento da China. Portanto, reforçamos, como eu disse, o programa da iniciação científica, enviando, na altura, a iniciação científica fazia-se enviando os estudantes para o Brasil, não é? Que era uma modalidade muito, muito interessante, muito boa. Aumentamos o número de estudantes que iam para o Brasil e nós reforçamos a presença da universidade em Cabo Verde, a presença e influência, que era através da participação em várias atividades dos ministérios, das câmaras municipais e das localidades, que era através de ações dentro da universidade, para as quais a gente chamava toda a comunidade para participar. Adiantou-me aqui alguns elementos de uma das questões que eu estava a pensar colocar, que tinha a ver com as suas principais realizações. Bom, se olharmos para o sumário que nos acabou de fazer aqui, nós temos instalação do Conselho Científico como um marco importante, a criação da Escola Agrária das Ciências Agrárias e Ambientais,
condução da universidade às eleições, diligência no sentido de ter um campus e reforço da iniciação científica. Perguntaria se, dentro das suas realizações, acrescentaria alguma coisa sobre esses pontos que nós temos aqui. A formação dos professores a nível de mestrado e doutoramento, portanto, houve realmente uma preocupação grande nesse sentido, que, portanto, criamos condições para que os professores pudessem sair com licença com uma percentagem de vencimento, e muitos professores aproveitaram essa oportunidade, e isso era fundamental. É claro, para organizar a investigação, criamos a Câmara de Investigação, criamos centros de investigação, vários centros de investigação, portanto, dentro dessa política coerente de termos uma universidade que pauta as suas ações, o ensino, a extensão, pela investigação. Uhum. E como é que analisa a investigação científica nessa época? Já tem aqui a questão da iniciação científica como uma das conquistas, sobretudo do reforço, porque já vinha de período anterior, e também a criação de centros de investigação, a participação dos professores, o desenvolvimento de trabalhos científicos, as publicações, como é que se decorreram durante esse período? Muito bem. O período foi curto, por um lado, e por outro lado, portanto, estamos a falar de haver poucos professores doutorados, que são aqueles que têm autonomia para fazer investigação e conduzir investigação de forma independente. Portanto, mas nós tínhamos a revista de estudos cabo-verdianos, que vinha desde o tempo da comissão da instalação da universidade e que perdurou até o fim do meu mandato, não é? A revista de estudos cabo-verdianos, que é uma revista científica. A revista Desafios, que era uma revista associada à Cátedra Amílcar Cabral, também que é uma revista de publicação científica. Uma revista de Ciência e Tecnologia, que teve apenas um número, dadas as condições que nós tínhamos, portanto, mas foi nossa iniciativa criar essa revista e criou-se, não é? A revista de estudos de ciência e tecnologia. A iniciação científica publicava as atas dos encontros, não é? E muitos artigos eram de grande qualidade. E muitos estudantes depois tiveram essa ida para o Brasil, com a orientação de um professor brasileiro, teve muito impacto na sua vida académica, quer aqui, isto é a nível de licenciatura, quer depois mestrado e doutoramento. Portanto, mais poderíamos... Quer dizer, estamos a lançar as bases para mais tarde, não é? Porque nesse pouco tempo e com o número reduzido de doutores, nós não podemos fazer muito mais. A nossa meta, por exemplo, a nível de iniciação científica, era nós endogeneizarmos o programa. Isto é, passarmos os professores de Cabo Verde a admitir os estudantes e fazer a sua orientação. Nós fazemos isso hoje a nível da matemática, chamado Programa Vocações para a Matemática, em que acompanhamos o estudante durante 2 anos num projeto científico. Os estudantes do segundo ano, terceiro ano, às vezes primeiro, segundo, terceiro ano. Como é que... E depois criamos os centros fizemos a primeira chamada para projetos, não é? Tivemos 13 projetos selecionados, portanto, houve todas essas iniciativas no sentido de reforçar, porque uma universidade, se a gente quer qualidade em todas as nossas ações, queremos qualidade no ensino, qualidade na prestação de serviço, qualidade na extensão, na nossa interface com a sociedade, para levar também resultados da investigação, temos que ter investigação de qualidade.
Eu estava a perguntar aqui como é que via o desenvolvimento profissional, sobretudo dos docentes, a questão das carreiras, que quase em todas as instituições são questões que arrastam. Nessa época, qual era o debate que se fazia a respeito dessas questões? Certo. Os nossos estatutos da carreira foram aprovados em 2009, não é? E eu entrei em funções em 2011, pouco depois. Portanto, a questão das progressões horizontais não se colocava ainda, não é? Porque, de acordo com os estatutos, seriam precisos mais de 5 anos, não é? Para mudar de letra. 5 anos de concurso e isso. A questão das promoções por aquisição de grau, no nosso tempo, nós fomos fazendo. Às vezes a gente... Portanto, fazíamos 2 vezes por ano, no princípio do ano e no meio do ano. Não é? Para o princípio do ano, para as pessoas que fizeram no segundo semestre, mestrado e doutoramento, e no meio do ano para as pessoas que fizeram no primeiro semestre. E, portanto, as regras eram claras, foram algo de um despacho reitoral, e nós fomos fazendo, não tivemos problemas nesse sentido. Não houve, pelos vistos, acumulação naquele período, mas também eram mais poucos as pessoas que terminavam, não é? Exato, eram menos as pessoas, e o tempo também eram 6 meses, que muitas vezes até era o tempo que as pessoas estavam a fazer as suas equivalências no Ministério. Né? Quando olha para esse período em que esteve na reitoria, porque qualquer pessoa, quando entra para essas funções, tem as suas ideias, não é? Depois, também há coisas que se consegue e coisas que não se consegue fazer. O que é que acha que ficou por fazer daquilo que eram as expectativas que tinha para a universidade na altura? Um professor da universidade, um professor do ensino superior em Cabo Verde, como eu era, vindo desde o tempo da Escola de Formação de Professores, tem muitas ideias sobre qual deve ser o desenvolvimento do ensino superior em Cabo Verde e qual o papel das instituições em que está para fazer. Portanto, quando é convidado para fazer, como foi o meu caso, convidado para desempenhar funções de direção, ele já tem uma ideia. Porque um professor de ensino superior deve ser uma pessoa crítica, deve olhar e ter um pensamento crítico e dizer sempre, se dependesse de mim, faria assim, assado. Então, de facto, o mandato foi curto e julgo que as realizações no mandato foram muitas porque eram necessárias. O que é que teria ficado por fazer, que era de grande urgência? Sem dúvida, era a atribuição dos gabinetes aos professores, né? Que era um problema que vinha desde o tempo do Instituto Superior de Educação. Eu não tinha ainda qualquer experiência em relação ao ISECMAR, mas depois vim a saber que no ISECMAR os professores tinham gabinetes, ou tinham uma secretária num gabinete, e isso portanto, não consegui. Não consegui que nesses 2 anos e 8 meses, que foi o tempo desses 2 anos e 8 meses, se resolvesse. Mas já tinha dado os principais passos nesse sentido. Que era passos para o campus, que iria resolver o problema das salas de aulas em número suficiente e com o equipamento suficiente, portanto, com qualidade necessária para se desenvolver atividades do ensino superior nessas salas, e também os espaços para os docentes. Portanto, não consegui resolver em 2 anos. Eu ainda tentei, que seria fazer obras no campus de Palmarejo. Mas depois não foi possível por várias razões. E, portanto, mas também, olhando para trás, eu vejo que naquele tempo não seria possível, não é? Mas essa é uma das coisas que
me ficou. De resto, acho que a nossa equipa fez muito mais do que normalmente se pode esperar de uma equipa em menos de 3 anos. Não é? Uma das diria eu, das concretizações foi conduzir a universidade rumo às eleições. Nós olhamos para outras universidades fora de Cabo Verde, vemos que o processo de escolha de reitor muitas vezes é num circuito mais fechado, sobretudo a partir dos conselhos de universidades, e o modelo que nós temos é bastante diferente. Debateram naquele momento o modelo de eleição na Universidade de Cabo Verde, ou seria algo que veio a partir de um decreto-lei e depois teve que se fazer o percurso? Pois, as eleições na universidade são estatutárias, não é? E, entretanto, portanto, já vinham nos estatutos e não sei se o professor Silvino se recorda, na altura, com o final dos 4 anos, que colocava-se a hipótese do tempo de transição ter terminado e, portanto, se começaram as eleições. Entretanto, com a saída do professor Correia Silva para o Parlamento e depois para o Governo, então postulou-se fazer as eleições nessa altura. Mas depois, olhando para a quantidade de professores doutorados e mais alguns outros parâmetros, o Governo decidiu, porque o decreto-lei é feito pelo Governo, o Governo decidiu suspender as eleições. Portanto, eleições nos modos que estavam nos estatutos. Mais tarde, suspender as eleições e convidar os três académicos mais antigos entre os doutorados, entre os quais estava eu, não é? E entre esses 3, depois eles decidiram convidar-me a mim para ser reitor. Portanto, falaram connosco e depois convidaram-me a mim para ser reitor. E eu podia, digamos, pensar que aquele modelo não serviria à universidade. Modelo, que é o modelo que temos hoje. Uhum. Porque, de facto, tenho conhecimento de outros modelos, mas nós não tínhamos a experiência. E os argumentos do governo eram fortes, porque o número de pessoas doutorados era importante para eleger o reitor. E esse número era pequenino em relação, por exemplo, ao número de funcionários não docentes, por exemplo, em relação ao número de estudantes. Então, era preciso dar mais um tempo, que o governo postulou que seriam 2 anos, não é? E eu aceitei fazer esse cargo de transição. Portanto, a partir do momento em que eu aceitei nos moldes dos estatutos. Aliás, nem tinha capacidade para propor, para dizer ao governo, não, nós vamos fazer outro modelo, não é? Portanto, eu fui nomeado para levar a Universidade às eleições com base naqueles estatutos. Depois os estatutos foram mudados. No final do meu mandato, os estatutos foram mudados pelo governo e as bases eleitorais foram alargadas. Não é? Os professores, portanto, alargou-se a base dos professores, portanto, para critérios menos exigentes. Que me lembre, sobretudo, essa base que foi mais alargada e, digamos, comprometendo mais essas eleições com este modelo, com o modelo em que há esse tipo de eleições. Portanto, depois, o que é que eu tinha que fazer? Levar a universidade a estas eleições naquele modelo. Uhum. E foi o que fiz quando chegou. Quando eu digo a minha equipa, não é? Quando chegamos aos 2 anos, nós dissemos ao governo, mostramos os parâmetros
Mostramos que os parâmetros estavam superados e que podíamos, que estávamos preparados para ir para eleições. Ainda, por razões que neste momento já não me recordo, ficamos mais 8 meses. Mas no final dos 2 anos comunicamos ao governo o novo quadro, não é? Estamos já na reta final do nosso programa e isso nos leva a lançar a nossa última questão. Aqui, a partir deste lugar onde nos encontramos, lugar no tempo, não é? Novembro de 2025, como é que o professor projetaria o UniCV para os próximos 19? Nós temos 19 ali, para os próximos 19 anos, como é que o professor olharia o UniCV, um outlook aqui? A UniCV tem um percurso interno que independe de qualquer reitoria. E o que muito me alegra é ver que esse percurso está cada vez mais independente das reitorias e está cada vez melhor. Isto é, nós estamos com maior produção científica, maior entrosamento com os colegas internacionais, mais cursos de pós-graduação, mais programas culturais e, portanto, a universidade está com uma dinâmica que não depende das reitorias. As reitorias devem servir para impulsionar as dinâmicas internas da universidade, não é? E, portanto, ser facilitadores, ter visão. Essa visão, em tese, não deve ser maior do que a visão de toda a comunidade. Mas deve a comunidade académica, com a reitoria, encontrar as melhores visões. Não é? Isto é, deve as reitorias aceitar, discutir a visão da universidade com a equipa reitoral para que juntos programem uma visão que tem maior peso, sem dúvida, da comunidade académica. A reitoria é algo para já restrito. Não é? E depois é algo temporalmente com um horizonte. Portanto, o que me dá muita esperança na universidade, e que penso que o futuro será auspicioso nesse sentido, é que está a ficar cada vez mais independente das reitorias. Se vier uma reitoria que induz mais dinâmica, mais qualidade, mais visão, a indução não é feita de cima para baixo, a indução é feita em negociação, não é? Então, ótimo. Mas se não for isso, se for o caso, a universidade continua a ir. Com maturidade. Professor Paulino Fortes, muitíssimo obrigado. O nosso tempo já se esgotou. Nós agradecemos pela sua disponibilidade de vir aqui aos estúdios da UniCV para nós conversarmos sobre estes 19 anos e particularmente sobre esse percurso que fez de 2 anos e 8 meses na reitoria da Universidade de Cabo Verde. Sou muito agradecido por esta oportunidade de poder falar sobre a UniCV, que é sempre uma oportunidade que eu gosto. Obrigado. A vocês que nos acompanham nas plataformas digitais da Universidade de Cabo Verde, que vão ver este podcast, nós agradecemos a vossa companhia e agradecemos também que estejam connosco nos próximos 2 episódios que nos faltam, que vai ser com os 2 últimos reitores da Universidade de Cabo Verde. Teremos na edição número 3 deste podcast a professora Judite de Nascimento. Estamos aqui nessa segunda edição com o professor Paulino Fortes, que nos traz em revista um período importante do seu mandato aqui na reitoria da Universidade de Cabo Verde, do ano 2011 até fevereiro de 2014. Estamos nesta data comemorativa dos 19 anos da Universidade de Cabo Verde. Estando onde estiverem, acompanhem-nos, porque a universidade é viva e dinâmica. Até a próxima edição, a 3ª. O restaurante UniCV, ele é por pobre currículo.